Certamente vocês já jogaram algum jogo em que ele dá indícios, muitos indícios, em que ele pode ser algo grande, mas por alguma razão ele não se aprofunda nisso. O game que eu tô falando é Gotham Knights. Provavelmente você tem uma outra experiência, você que está assistindo esse vídeo, mas eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nesse jogo que eu falei. Gotham Knights é um jogo que eu particularmente gosto. Eu sei que muita gente torceu o nariz pra ele, não é muito à toa também. Mas eu gostei da gameplay dele. Ok, muitas coisas é meio estranho mesmo, eu entendo. Mas gostei da gameplay. Eu acho as habilidades dos personagens bem legais. Da Batgirl, Asa Noturna, Robin, Capuz Vermelho, eu achei bem legal. Os trajes eu achei bacana, a personalização eu achei até que interessante no jogo. Eu gostei da Gotham desse jogo. Os vilões aqui estão muito bem feitos. Cara, você entende o quão difícil é você fazer a Arlequina ser um problema pra Gotham, ela sem o Coringa. Então, assim, pois é. Os vilões aqui realmente são um problema pra Gotham, um problema grande pra Gotham. E quando você enfrenta eles, você pensa em como raios e trovões o Batman lidava com ele sozinho, né? Porque o ponto principal dessa história aqui, desse jogo, é que o Batman morreu, né? Aí a Bat-família tem que lidar com os vilões, né? Enfim, mas agora que vem as críticas. Vem as críticas. E vai ser um pouco confuso o que eu vou dizer. Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes porque parecia que eu não estava fazendo sentido, né, no que eu estava falando. Parece que eu estava viajando demais. Eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, viaje na maionese junto comigo. Você que jogou principalmente. E olha só. Em certa parte do jogo existe um gato. Assim, só o miado dele. E eu quero dar muita atenção para esse raio desse gato, porque o jogo deu muita atenção para esse suposto gato. Existe uma cena específica no jogo que você vai falar com o Alfred, e aí você escuta um miado. E aí, independentemente do personagem que você tiver, o seu personagem vai falar sobre o miado do gato. Ele vai falar explicitamente sobre o gato. Entende? Da maneira deles. Ou seja, os dubladores tiveram que fazer uma dublagem específica para cada um dos bonecos referente a esse gato. Beleza? E o Alfred fala sobre esse gato, fala sobre deixar uma tigela de leite, uma comida para ele aparecer, não sei o que. Beleza. Ok? E tem duas cenas sobre esse gato. Isso que me mata. Por quê? Esse gato você não vê ele em parte nenhuma do campanário. Que ele mia no campanário. Você não vê em parte nenhuma do campanário. E assim, por que fizeram duas cenas dando atenção para um gato metafórico? Por que ele... Por quê? Por que disso? E eu vou ser sincero com vocês. Eu, como gosto de quadrinhos, porque esse jogo, né? Você tem que gostar de quadrinho para você gostar dele. Isso, pelo menos, na minha opinião. Eu fiquei pensando o jogo praticamente inteiro. Nossa, será que isso aqui é um indício que vai aparecer a mulher gato? Então, pois é, não aparece a mulher gato em parte alguma. Eu acho que nem sequer tem uma menção a ela, sabe? Então, tipo, estranho. Mas, não, tudo bem. Sabe o engraçado? Tem uma única menção ao Coringa nesse jogo, que é dito explicitamente. Eu não sei se tem coisas pra você ler dentro do jogo, não sei. Mas só tem uma única menção ao Coringa nesse jogo. Mas do gato? Ah! Do gato você tem duas menções. Porra. Sabe? Não tem um cheirinho de conteúdo cortado, sabe? Aquele cheirinho, aquele aroma. Não sei, eu sinto isso, sabe? Porra, por que o pessoal ia dar tanta atenção, cara, pra um gato, aspas, metafórico? Por que você não vê o gato? Você só vê o miado. Os caras fizeram duas cenas, tiveram que falar pra cada dublador, tipo assim, falar.
diálogos específicos do jeito dos personagens. Então, tipo, investiram um tempo nisso, velho. Numa coisa que não leva a lugar nenhum. É um detalhe que não te leva a lugar nenhum, sabe? E o que dizem do Coringa é basicamente que ele fugiu. Ele tá foragido. Tipo, mano, é o Coringa. Ele tá por aí e vocês não estão preocupados com nada. Mas assim, eu também fiquei pensando, ok, o Coringa vai aparecer em alguma parte desse jogo e a gente vai atrás dele. Então, não, ele não aparece. Nem quando você vai peitar a Arlequina. Em nenhum momento esse cara aparece. É o Coringa, ele não aparece em lugar nenhum. Tipo, ok, tá bom, não, tudo bem. E sobre a forma como você vai desenvolvendo os, os vilões ali pra você prender eles, enfrentar eles, é o seguinte. Em Gotham vai aparecendo missõezinhas específicas, tipo, interrogue os loucos. Aí você vai interrogando os loucos, vai acabando com os planos dele, até chegar na Arlequina. E aí você tem capangas específicos para cada um dos casos. Quando você vai enfrentar o cara de barro, como exemplo, começa a aparecer capangas que na verdade são o cara de barro, só que dividido, né? Por Gotham. Aí você vai parando essas coisas e pegando amostras dele até chegar finalmente no cara de barro. Então, já que eu expliquei isso daqui, agora eu vou falar o ponto, que é o seguinte. Em uma parte do jogo, você começa a investigar a máfia. A máfia. E Gotham tem muita máfia, né? E eu pensando comigo, será que em algum momento a gente vai encontrar o Duas Caras? Ou o Máscara Negra? Interessante. Não, você não encontra nenhum dos dois. Eu não sei onde eles estão no jogo. Sabe? Isso também me deixou meio, sei lá, sem um norte, né? Porque são vilões que seriam interessantes de estar no jogo, mas não estão. Enfim. Sabe esse tipo de detalhe? Então, é o tipo de coisa que sempre me deixa louco em Gotham Knights. É o tipo de jogo que eu joguei muito, inclusive. Eu zerei 1 trilhão de vezes esse jogo. Porque eu gosto do modo história dele. Inclusive, falando em modo história, no final do jogo, a Talia al Ghul, ela sorri. Eu sei, se você escuta isso que eu tô falando agora, você deve estar pensando, tá, e daí? Acontece que a gente frustrou todo um plano dela. E ela sorri e depois escapa. E detalhe, a gente deu uma surra nela. E ela só sorri e escapa. O maior ponto aqui, pra minha teoria, é o seguinte. Sobre o final do jogo. Ela fez o Bruce voltar à vida com o Poço de Lázaro. E manipula ele, já que o Poço deixa você com a cabeça meio dodói, né? Só você ver o Ra's al Ghul, né? E o Bruce estava manipulado, a gente tem uma luta com o Bruce, né? Lutando com o Bruce. Ele volta à consciência e acaba com o plano dela. Eu acho o seguinte, como a Talia estava chamando ele de meu amor e coisa do tipo, meu amado no caso, né? Falando assim, eu acho que ela fez muito mais enquanto o Bruce estava do lado da Liga dos Assassinos. Eu acho que ela fez o Bruce engravidar ela, cara. E, bom, tem todo um contexto que diz que a Talia, não só a Talia, mas o próprio Ra's al Ghul queria que o Bruce fosse o líder, né? O líder da Liga dos Assassinos, né? Ou um descendente dele. Quem seria esse descendente? Damian Wayne. Já que o Bruce não pode, então Damian Wayne. Tá entendendo só que coisa? E se, né? Eu fiquei até esperando alguma coisa, alguma DLC lançar e não teve nada. O máximo que teve foi um negócio que a empresa fez sobre, tipo, survival, sabe? Você passar de missãozinha, enfrentando uma penca de inimigo. Exatamente. Foi isso que teve no jogo. Eles focaram nisso. Com um modo história desse, cheio de indícios, focaram nisso. E até hoje eu espero uma DLC ou alguma coisa
pra eles focarem no modo história. O modo história que era bom, eles não simplesmente não focaram. Mas enfim, né? Se você ficou até aqui, cara, eu agradeço, porque olha, foi difícil eu gravar isso, eu nem sei se eu vou postar esse vídeo aqui, mas é um bagulho que eu queria muito falar, sabe? Tá na minha cabeça há muito tempo, eu só queria compartilhar isso aqui com quem seja lá que estiver vendo esse vídeo, sabe? E assim, só pra esclarecer, esse canal aqui é só de um cara que gosta de comentar. Eu não almejo fama, tá? Então, eu sou literalmente um cara do YouTube, tá? Mas enfim, você tem algum jogo também que é exatamente como Gotham Knights? Eu até pensei em outro jogo aqui que eu joguei e eu achei interessante algumas coisas, que no caso é Os Vingadores. Ah, é, exatamente. Aquele jogo onde tem um Homem-Aranha todo cagado. Pois é. Mas enfim, talvez, quem sabe, eu faça um vídeo sobre ele também. Até mais.